Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e para vocês que estão vendo agora esse canal, eu peço a vocês que curte esse vídeo, compartilhe, comente, e para aqueles que comentaram também, eu quero agradecer a todos vocês. E hoje eu tô aqui para conversar um cadinho, que a gente tem momento que a gente para conversar, E às vezes você pode até estar pensando assim, poxa, por que o irmão Ivan ele fala essas coisas, para não desistir, para não desistir, continuar a caminhada? Porque eu vou explicar a vocês. Porque tem momentos da nossa vida que a gente passamos e não é fácil uma vida de um servo de Deus. Porque o próprio Jesus ele fala sobre na questão que a gente temos que ter bom ânimo. Então tem momentos da nossa vida que a gente passamos o dia a dia. Tem momentos que a gente ficamos tristes, ficamos angustiados, tem momentos que a gente pensa que nada dá certo pra gente. Então tem que ter uma palavra de ânimo, porque a palavra de ânimo, isso é bíblico também. A gente temos que ter palavras que possam nos incentivar para poder continuar seguindo. É a mesma coisa, se a gente, por exemplo, tá numa caminhada, uma caminhada bem distante, vai ter uma hora que você vai sentir cansaço, vai ter uma hora que você vai pensar em desistir, vai ter uma hora que vai acontecer várias coisas, vai ter uma hora que você vai ficar depressivo. Acontece, isso é do ser humano. Então, por exemplo, eu entendo porque Jesus ele falou, tem bom ânimo, porque eu venci. Aí às vezes tem pessoas que às vezes acham que nós somos super-homem. Eu não sou super-homem. Eu não sou perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. Eu não. Você vê que até o próprio Jesus Cristo, ele teve seus momentos. Teve seu momento de choro, que Jesus chorou. Teve seus momentos de alegria, que Jesus também teve as alegrias dele também. Porque ele vem em forma humana, para estar perto de nós. Como se diz, a profecia Emanuel, Deus perto de nós. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, temos momentos da nossa vida. Você, às vezes, olha meus vídeos, você vê aí os vídeos que eu tenho feito aí, no YouTube, no Facebook. Às vezes você olha assim, poxa, eu acho que ele passa uma vida, de mil maravilhas. Não, meu amado, eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Não pensa que a minha vida é mil maravilhas, não. Olha, às vezes eu falo, incentivo, que a gente precisa de incentivo. E às vezes tem pessoas que não compreendem isso. Eu sei que a alegria do Senhor é nossa força. Entendo que nós que temos o Espírito Santo, a gente não podemos jamais desanimarmos. Mas você acha que, por exemplo, no momento que Davi era perseguido por o rei Saul, você acha que ele passou momentos felizes dentro da caverna de Adulão? Negativo, ele teve seus momentos também, ele clamou a Deus, porque é nesse momento que nós clamamos a Deus. É nesse momento que temos que buscar Deus. Se você sente naquele dia, aquele dia que aí você olha assim, poxa, esse dia aqui não tá para mim, hoje ou como você se sente perseguido, ou às vezes você vê que nada dá certo, um conselho eu vou dar a você. Ora. A melhor coisa, vai orar a Deus. É a melhor coisa que você faz. Sério. Porque a gente tem nossos dias de angústia, tem nossos dias de tristeza. A melhor forma é você falar com Deus. É a melhor forma. Não fala com ninguém, porque ninguém vai resolver seu problema. Mas aquele que está lá em cima, ele vai resolver seu problema. Ele resolve seu problema. O homem não resolve seu problema, não. Se eu fosse levar a minha vida, do que eu já passei,
a homens, eu estava lascado. Eu vou falar a seriedade, eu estou falando aqui, tem uma prosa com você. A gente tem momentos na vida que passamos tempo difícil. Você vê que Paulo, você acha que Paulo passou momentos felizes? Você vê que Paulo ele foi preso, né? Ele foi preso, foi chicoteado. Paulo passou por diversos, foi esbofeteado. Não só como ele, mas os outros discípulos também. Portanto, todos eles, os 12, ele foi martirizado. O único que não foi martirizado foi João. Porque Deus tinha propósito na vida de João. Deus tinha propósito, por causa que tinha que ter a revelação de Apocalipse. Então, Deus mantém João. Né? Que ele fala, por exemplo, ele fala as cartas, né, de João e a fala em Apocalipse. E você acha que foi fácil estar na ilha de Pátimo? O que João passou, não tem nem comparação. E às vezes tem momentos que tem muitos, né, que estão nas igrejas, estão e ainda ficam murmurando. Passa uma coisinha de leve, fica murmurando. Gente, a Bíblia diz que nós temos que dar graça a todo momento. E se você estiver num dia de tristeza, de angústia, sabe que o próprio Paulo ele fala, vai louvar a Deus. Ele fala, louva, né, usando os salmos. A gente, às vezes, sabe qual é o problema? Eu estou falando, sabe qual é o problema de nós, ser humano? Que a gente prefere 1000 vezes procurar uma pessoa para conversar do que você falar com Deus. Procura homens para conversar, não vai adiantar nada. Eu sei se fizer, ele não vai resolver seu problema. O único que resolve o seu problema é Deus. Deus resolve o seu problema, o homem não vai te resolver o teu problema. Quanto tempo, né, você está deixando de buscar Deus? Às vezes você usa um modo de comunicação, né, que a gente temos um modo de comunicação para falar com Beltrano, para falar com Cicrano, mas e com Deus você tem falado? Você tem tendo relação com Deus? Tem tendo um relacionamento reto com Deus? Aí que está o problema. Que tem muitos que querem procurar homens para conversar, mas não procura Deus. Principalmente, eu estou falando principalmente aqueles que estão na igreja. Não estou falando generalizando, bem claro, eu não estou generalizando todo mundo, não. Eu não estou generalizando todos. Mas uma grande maioria. Você vê que eu vou ler uma passagem aqui que diz em 2 Timóteo 4, 7, que diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira na fé. Paulo, ele combateu um bom combate e encerrou a carreira na onde? Na fé. Se você não deixar a sua fé, o seu bom ânimo, o seu otimismo, meu camarada, acabou. Se você não ter mais fé em Cristo, não ser otimista, né, e não ter ânimo, acabou você. Acabou. Porque o nosso adversário, na verdade, o nosso adversário das nossas almas, o objetivo dele é desanimar você, tirar você do foco de Deus, fazer você olhar para o mundo. Porque o mundo te oferece muitas facilidades. O mundo te oferece muitas facilidades. Tem gente que almeja ser rico, ser grandioso. Tem pessoas que almejam isso. Almeja. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que é pecado, mas a gente também temos que estar num foco lá no alto. Porque aqui somos peregrinos. Aqui na terra nós somos peregrinos. O reino que Jesus tem preparado para mim e para você é lá em cima, é lá no céu. Aqui as coisas são momentâneas. Eu sou momentâneo. Eu sou um ser humano, mas eu sou momentâneo. Uma hora ou outra eu fecho meus olhos e acabou. Acabou eu aqui na terra. Mas eu tenho uma minha convicção que eu vou estar lá, no reino de Deus. Por causa de quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. E agora tem muitos que desistem das promessas de Deus. Por isso que eu fiz esse canal, Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Por causa de quê? Que eu quero trazer ânimo para a igreja. Não só para a igreja, mas todos aqueles que vêem meu vídeo, eu quero mostrar Cristo como a nossa esperança. Eu quero mostrar Deus como nossa esperança. Não um homem. Um homem é falho, ele falha a todo momento.
Nós somos seres humanos, falhamos todo momento. E nós que estamos na igreja, a gente temos que ter bom ânimo. Às vezes, sabe o que faz me lembrar? Desculpa aqui. Às vezes, faz me lembrar, por exemplo, no ano passado, né, que houve esse negócio de política, essas coisas assim, eu vi muitos cristãos ficando tristes. A gente temos que entender que Deus ele fala sim, e temos que entender que Deus também fala não. Não é por causa que Deus não atendeu a tua oração, você vai ficar triste com Deus. Não, Deus ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Deus ele sabe. Você vê, se você analisar a Bíblia, se lembra daquela passagem de Davi, né, que Davi, né, cometeu, né, o ato de adultério, né, e fez aquele soldado ficar na frente lá para ser morto. Ele cometeu 2 delitos. E naquele momento você vê que ele estava e outra coisa, Betseba, ela estava grávida e ela era casada com esse guerreiro. E o que aconteceu? Davi, você acha que Davi ia se alegrar? Você acha que Davi estava orando para a morte do menino? Não, Davi não estava orando para a morte dele. Davi queria que ele estivesse vivo, porque é sangue dele. Você imagina? Ele estava orando, mas Deus diz o quê? Não, esse menino não pode viver. Aí você fala assim, Deus é ruim? Não, Deus ele sabe todas as coisas. Deus ele sabe, porque às vezes quando acontece um tipo de coisas assim, aí as pessoas, a primeira coisa que a pessoa pensa em acusar Deus, porque Deus não realizou o seu pedido da tua oração. A gente não tem um não de Deus, tem um sim de Deus e tem um não. Até o próprio Jesus ele fala assim, sabeis pedir. Será que você está preparado para aquilo que você deseja, né? Deseja no seu coração, aquilo que você pede a Deus, será que você está preparado para receber? Você acha que foi fácil Eliseu ter a unção dobrada? Você acha que Eliseu naquele momento, né, em Reis, você acha que Eliseu também não sofreu? Sofreu também. Quanto é mais dado, mais é cobrado. Pensa que é fácil? Não é não, meu amigo. Não é não. Se você pede uma coisa ao Senhor, Ele também vai requerer de você. E muitos não entendem isso. Aí vem, vou dar um exemplo assim, às vezes tem pessoas que falam, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro, mas deixa eu perguntar a você. Você pede um carro a Deus, mas você tem carteira de motorista? Você sabe dirigir? Mas eu quero um carro do ano. Sim, não é pecado. Mas vem cá, você tem carteira de motorista? Você sabe dirigir? Já pensou que Deus ele te dá o carro agora, nesse momento, aí você pega o carro, bate numa criança, bate numa pessoa, no meio do caminho, e ainda você se prejudica. Às vezes, de repente, você leva a sua família dentro do carro, aí chega lá, você bate com sua família, aí todo mundo vai a óbito. Sabe por causa de quê? Porque você não tirou carteira. Você foi fazer as coisas, e já pensou você de repente na pista, aí chega lá a federal e prende seu carro, em vez de virar benção, vira maldição. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes tem coisas que nós não estamos preparados para receber de Deus. Nós temos que se preparar para receber de Deus. Porque tem que ter um preparo também. Não adianta você querer pedir uma coisa a Deus e você não está preparado. Às vezes, por exemplo, porque hoje em dia você vê muitos ministérios, muitos ministérios, né, se acabando. Pessoas que almejavam, não, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser presbítero, mas não estava preparado para isso. Por isso que Deus, apesar que você, eu até entendo também, às vezes tem gente que vai falar assim para mim, mas quem prepara é Deus. Sim, quem prepara é Deus, mas você também tem que estar preparado. Porque, por exemplo, você trabalhar para o Senhor é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil. Quanto é mais dado, mais é requerido de Deus. Então você tem que se preparar também. Porque até o próprio Pedro, ele fala assim, olha, crescei na graça e no conhecimento.
Nós temos que crescer na graça do conhecimento, ter um conhecimento da palavra de Deus, ser homem santo, andar corretamente, como a Bíblia fala, como Paulo, ele instruía, né, os obreiros da casa dele, instruía como o obreiro deve andar, a pessoa... Você vê, hoje em dia, você vê nos dias de hoje, muitas pessoas, né, que têm cargos eclesiásticos fazendo pior, sendo pior que uma pessoa do mundo. Pessoas que não estão preparadas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes quer tanta coisa. Ah, sim, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Não, por exemplo, todo tem um momento certo e a hora certa. Mas às vezes tem gente que quer ser, às vezes arruma mil maneiras para ser pastor. Mas a vida de um pastor não é fácil. Pensa que, por exemplo, às vezes hoje em dia as pessoas querem rótulo, querem títulos. Mas não para pensar, porque é uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade enorme você chegar numa questão, você querer ser um pastor. Porque, primeiramente, o chamado tem que vir do alto. E segundo, você acha que é fácil ser pastor? Por exemplo, a pessoa tem que orar pelos membros, tem que buscar, tem que ter uma responsabilidade na igreja. É muita coisa, não é fácil. Pensa que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil não, porque às vezes tem coisas que acontecem. E outra coisa, você briga com o inferno. O pastor, ele tem que estar constantemente orando. Constantemente, porque ele não vai brigar com homens, não. Ele vai brigar com hostes espirituais. E se o pastor não estiver na posição, ele vira alvo fácil do inimigo. Porque quando o inimigo, a primeira coisa que o inimigo ele tem para fazer, assim, por exemplo, quem é pastor e quem lidera uma igreja, né, com o corpo de Cristo, o primeiro alvo é o pastor. O inimigo ele peleja. O inimigo ele não quer, ele não se agrada das coisas de Deus, que ele sabe muito bem, porque que nem eu falo, a gente somos que nem uma bomba atômica na mão de Deus. Então, por isso que a gente nesses tempos, né, difíceis que nós passamos, né, a gente temos que ter um bom combate e acabar a carreira na fé. Não desistir das promessas de Deus na nossa vida. Por isso que eu, às vezes, quando eu faço os vídeos short do YouTube, né, eu também faço os vídeos réu do Facebook também. E eu trago uma palavra de ânimo, porque, meu amado, a gente não pode desanimar. A gente não pode perder a fé. Se nós perdermos a fé, não tem como a gente prosseguir, cara. E não é fácil. Eu tô assim, né? Eu tô falando pra você que a gente não é fácil. Quem sabe, quem já passou nos desertos, sabe o que eu tô falando. Porque a vida de um cristão não é fácil. Você acha que é fácil? Você, às vezes, muitas vezes, no meu pensamento, meus amados, muitas vezes no meu pensamento eu pensava em desistir. É verdade, porque às vezes a afronta é tanta que às vezes tem momentos que você dá vontade de chutar o balde. Não é fácil. Mas Deus, né, como eu fui selado pelo Senhor, então por exemplo, eu pensava assim, se eu chegar, porque já com Deus não é fácil, imagina sem Ele. Então eu pensei, poxa, se eu sou selado por Deus, mas sabe o que eu acho uma coisa mais interessante? Que quando eu passo meus momentos difíceis, Deus Ele me dá uma resposta. Ele sempre conforta o meu coração. Através da Tua Palavra, através dos louvores, através na oração que eu faço. O Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo. Mas o engraçado de tudo é que hoje eu tive até um sonho engraçado. Que eu também, Deus Ele me dá eu tive até um sonho que eu estava num lugar, né, que tinha muitos espíritas. E toda mão que eu tocava no espírita, ele se manifestava o demônio. Ele se manifestava. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu vivo numa batalha espiritual. Porque Deus, Ele pode usar seu servo, como Ele me usa também. Eu creio no Espírito Santo de Deus. Ele me usa. Agora, tem muitos que, infelizmente, estão desistindo das promessas de Deus.
E não é momento de nós desistirmos, chutar o balde, a gente deixar a adversidade a ganhar a nossa vida. Porque às vezes a adversidade, porque é nessas diversidades que o inimigo também ele joga tuas setas, querendo fazer você parar. E você não pode parar. Não pode, não para não. Porque é uma luta tanto faz física e espiritual. Muitas coisas vão acontecer, então você tem que continuar firme, como eu estou firme. Como todos nós da igreja, aqueles que estão na posição, estão no prumo de Deus, ficar firme, para não desistirmos. Para a gente pegar essa mesma mensagem que o próprio Paulo ele fala: combati um bom combate, mas acabei a minha carreira na fé. E nesse tempo de Paulo ele estava preso. Paulo já estava sentindo, né, que ele ia morrer, ele já estava sentindo isso. Então, por exemplo, mas só que ele estava convicto. A coisa que eu fico mais alegre nessa passagem, que Paulo ele fala que estava convicto para onde ele ia. Ele já estava alegre porque ele ia para o reino de Deus. Às vezes tem irmãos que, quando se fala na questão de morte, eles parecem que quer ficar nessa terra toda a vida. A gente não estamos aqui para ficar nessa terra toda a vida. O nosso reino não é aqui, é lá em cima. É aquilo que Jesus tem preparado para mim e para você. A gente vamos continuando, mas um dia que Deus também nos levar, a gente temos que falar essa frase que Paulo: combati um bom combate e acabei minha carreira na fé. Eu não desisti eu não desisti das promessas de Deus, eu não desisti de Cristo, eu não me afastei da presença de Deus. Eu estou aqui seguindo o rumo com Deus, mesmo que o mundo caia sobre a nossa cabeça, mas a gente está firme na fé. A gente tem que ser firme na fé, para a gente tiver um bom combate. Porque não é fácil ser cristão, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Nesses dias de hoje, como você vê muitas pessoas que se escarnecem de cristão, vê muitas pessoas fazendo deboche da gente, que às vezes uma pessoa que às vezes está desempregada, ou às vezes ele está passando com um problema, porque às vezes as pessoas anotam muito quando está tudo numa boa. Aí chega, dá aqueles tapinhas no ombrinho, aquelas coisas todas, mas quando a gente vê quem é quem nas diversidades, quem é seu amigo e quem não é. Mas o maior amigo que nós temos é Deus, porque o homem, ele é falho, como eu vinha falando antes, o homem ele é falho. Mas Deus é nosso melhor amigo, Jesus é nosso melhor amigo, que quando a gente está na nossa diversidade, nem parente, nem amigo, nem ninguém parece perto de você. Mas tem um que sempre está perto de você, que é Jesus Cristo. Na hora quando você clama, busca a presença de Deus, Jesus ele está pertinho de você. Está pertinho. Agora, depende de você buscar a tua presença. É igual eu falei antes, às vezes muitas pessoas, eles conversam com pessoas, mas não resolve o seu problema. O seu problema precisa ser resolvido. E quem resolve o problema é Deus. Eu tenho toda a garantia que todos os meus problemas, Deus sempre resolveu meus problemas. Senão, se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não tivesse a esperança em Deus, eu nem ia saber o que ia ser de mim. E às vezes tem muitas pessoas que procuram homens para poder ficar, mas não vai resolver seu problema. Vai continuar dando murro em ponta de faca. Aí eu digo a você, por isso que eu digo a você, meu amado, se você está num problema, está num problema que algo que eu não sei, somente Deus sabe da sua vida, igual eu falei antes, vai orar, vai buscar a presença de Deus, sobe o monte, faz algo, mas tenha um relacionamento com Deus. Entra no teu quarto, busca a presença de Deus, vai ler a palavra. Quando eu passava meus momentos difíceis, a única coisa, sabe o que eu fazia? Eu subia um monte. E até hoje, eu estou um bom tempo sem subir um monte, mas eu vou falar uma seriedade para você. Um monte já me resolveu muita coisa. Ah, mas Ivan, a Bíblia diz que a gente tem que ficar no quarto. Sim, concordo com você. Mas tem momentos que você tem que ficar só você e Deus. Tem momentos que você tem que chegar, fazer aquele clamor, pedindo a Deus. E tem que só ficar você e Deus. Por isso que eu ia pro monte, que às vezes em casa, às vezes tem alguém chamando, tem às vezes as pessoas,
que chega assim, por exemplo, que eu aqui eu faço muita coisa, eu ajudo, né? Eu chego, ajudo minha mãe, ajudo minha esposa, ajudo todo mundo. Eu faço aqui, que eu sou uma pessoa totalmente transparente. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu sempre faço minhas coisas, faço aqui, aí cada um faz uma coisa aqui em casa. Então a gente vai divisando o trabalho, mas é aquele negócio. Mas tem momentos, por exemplo, quando você quer ter uma intimidade, é dois momentos que é muito bom para você orar. É quando você vai para o monte e quando você ora na madrugada. Lá para as 3 da madrugada, 4 da madrugada, né? Que eu já fiz isso ainda, continuo fazendo, que eu não posso deixar de orar. Quando você busca nessas horas, há um silêncio, há uma paz. Aí você tem a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Aí você tem aquela sensibilidade. Porque às vezes quando está muito tumulto, muita coisa, aí você fala assim, por que existe a igreja? Você sabe por que existe o templo da igreja? Porque é aquele momento que você está ali fazendo uma ligação com Deus. Às vezes tem pessoas que vão para a igreja e ficam de bate-papo, mas ali é o único momento que você chega ali na igreja para adorar a Deus, para orar a Deus. Ali era um momento que você em casa você não consegue. Você não consegue. Você às vezes você está em casa, mas você sabe quem faz, vocês sabem o que eu estou falando. A gente quando está em casa a gente não consegue, porque a gente tem nossos deveres domésticos, né? Tanto faz como marido como mulher, nós temos deveres domésticos, então o tempo se passa e você não tem aquele tempinho, né? Às vezes a gente tem um tempo para, né, para ler as escrituras, tem um tempo para tudo tem seu tempo. Mas quando se fala de você ter assim um relacionamento com Deus, aí você tem que arrumar um lugar, né, para você começar a orar a Deus, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, para mim, na minha posição, os dois melhores é você subir o monte e na hora quando é da madrugada, oração na madrugada, que é muito bom. Eu oriento a vocês isso, principalmente na madrugada. É um momento que você tá só você e Deus. Aí você vê aquele silêncio. Aí só fica você e Deus. Aí você, né, quem gosta principalmente eu gosto de botar um fundinho, né, um fundo de oração, né, esses fundos que tem na internet, eu gosto de botar um fundo de oração. Aí eu fico ali, me relaxo, né, aí eu vou orando a Deus, vou orando, pedindo ao Senhor, clamando, e assim vai. É uma maravilha. Quem ora na madrugada sabe o que eu estou falando. Mas a gente, cada dia mais, a gente não pode deixar as promessas de Deus. São dias difíceis, dias de luta, né? Coisas que você vê que está acontecendo. Mas não é hora, meu amado e minha amada, de você desistir. Por isso que quando eu faço meus vídeos, né, vídeos rápidos, né, o short, o short do YouTube e o Reel do Facebook, eu faço essas coisas para poder a cada dia mais, né, porque todos nós precisamos de ânimo. Não vai falar, não, precisamos sim. Às vezes uma palavra que possa edificar a nossa vida, porque a palavra de Deus ela edifica muito a nossa vida. Por isso que cada dia mais eu peço a vocês que possam orar por mim, pela minha família, para cada dia mais esse canal possa ser uma bênção. Vocês que estão, né, inscritos no canal, eu quero agradecer muito a vocês. Eu estava vendo um comentário, né? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. É isso aí, continua firme na presença de Deus, não desista, fica na presença, né? Que eu também amo Jesus. eu amo o meu Senhor Jesus. Então eu fico muito alegre pelos comentários. E vocês que estão aí vendo esse vídeo, comente, fale, né? O canal não é só meu não, o canal é nosso, é o nosso canal. Então por isso que eu sempre peço a vocês para se inscrever nesse canal, dê o seu like, compartilhar, para poder o canal ele ir mais à frente, para o YouTube entender que esse canal é uma benção, para poder ele ir mais para frente, para poder trazer a mensagem da palavra de Deus, né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, porque o YouTube ele tem uma frequência enorme, ele vai lá até lá para fora.
né? Não só meu, mas como muitos irmãos em Cristo que são uma benção, né? Que que nem eu falei antes no canal passado, eu tenho inscrito desses canais também, né? Muitos canais que são uma benção, E eu peço a vocês, irmão, em vez de você, né, estar inscrito em canal de bobeira, você que é cristão, vê esses canais, incentive os canais cristãos, porque às vezes são palavras de Deus, são homens, mulheres de Deus que são uma bênção. Incentive os canais, como o meu canal também. A gente estamos aí para poder falar a palavra de Deus, para transmitir às pessoas, porque o próprio Jesus ele falou assim: ide e pregar o evangelho para toda criatura. Nós estamos aqui numa missão de pregar o evangelho, até um dia que Jesus rebata a tua igreja, até um dia que Jesus buscar. E se Jesus ele voltar amanhã, aí não vai ter mais canal. Mas é aí que eu falo para vocês. Então a gente temos que cada dia mais ficar na presença de Deus, né? E continuar seguindo, não desanima, não para. Eu não sei qual é a sua situação. Só Deus sabe a sua situação. Mas um conselho eu dou a vocês: não desista, porque Deus tem promessa para você. Deus, ele, por exemplo, aqui nessa terra, a gente choramos, nós entristecemos, mas no dia que Jesus ele arrebatar a sua igreja, a gente vier lá no reino, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza. Então a gente temos que seguir firme. Enquanto estamos aqui, temos que seguir firme em orações, em buscas, em clamores. A gente temos cada dia mais de buscar a presença de Deus. E eu quero encerrar esse vídeo que já está muito prolongado. E eu quero pedir a todos vocês, né, que me ajudem nesse canal. Esse canal está sendo uma benção, né? Eu vou continuar fazendo meus vídeos short e reel, né, do Facebook. Eu vou continuar fazendo, né? E eu vou pedir a orientação ao Espírito Santo para poder eu trazer mensagens que possa cada dia mais, né, a gente ter um bocado mais de fé, de ânimo, de perseverança em Cristo Jesus, e a gente vai seguindo em frente. E eu quero fazer uma oração, né, para vocês e para mim também, que a oração não só serve para vocês que estão aí, mas serve para mim também. Eu quero fazer essa oração. Vamos fechar nossos olhos. Seu amantíssimo Deus, eterno Pai, que nesse momento, Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, de nós estarmos aqui tendo essa prosa abençoada, para os irmãos que estão vendo esse vídeo aqui nesse momento, Senhor. E abençoe, Senhor Deus, todas as famílias, abençoe, dê ânimo, meu Pai, a cada um deles, Senhor Deus, para poder ele começar a seguir seus caminhos. Quebre as barreiras, meu Pai, que o inimigo tem feito na vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, vai cada dia mais fazendo conforme a sua vontade, Senhor Deus. Dê cada dia mais, Senhor Deus, o desejo de voltar à tua casa para buscar, clamar o Senhor, que tem muitos, às vezes, que estão desanimados, não tem mais força para orar, não tem mais força para ler a tua palavra, não tem mais força, Senhor Deus, para ir à igreja, Senhor. Senhor, dê ânimo a esse irmão, essa irmã, Senhor Deus. Faça, meu Pai, conforme a vontade dele, para aqueles que às vezes estão desanimados, que às vezes ele está desempregado, Senhor, que possa abençoar todos nós, meu Pai, com um emprego, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor Deus, para essa pessoa, meu Pai, que pensa em dar cabo em sua vida, que está depressiva dentro de casa, que está desanimado, Senhor Deus. Senhor, cada dia mais, meu Pai, possa o Senhor tomar a sua provisão, Senhor Deus, porque operando ao Senhor, quem impedirá suas obras? Senhor, cura, meu Pai, sara o coração dessa pessoa que está depressiva dentro de casa. Senhor, cada dia mais, meu Pai, traga ânimo, meu Pai, da tua igreja daqui do nosso país, do nosso Brasil, Senhor Deus, as lideranças, Senhor Deus, cada dia mais, usa seus anjos das igrejas, Senhor Deus, da nossa nação, do nosso Brasil, para cada dia mais, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, o Senhor operar, meu Pai, nessa nossa nação. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles, meu Pai, por todos aqueles que são inscritos, por aqueles que deram os likes, por aqueles, meu Pai, que estão participando desse canal. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Assim, Deus, eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. E eu peço a você, mais uma vez, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, compartilhe, comente, que esse canal é uma benção, graça e paz.